Professor, pesquisador e promotor de justiça, Bruno Amaral Machado é um dos nossos convidados aqui hoje. Ele detalha alguns dos 9 livros que publicou e fala da relação entre o direito e as artes, especialmente o cinema. Antes, a conversa com o poeta e contista Vicente de Paulo Siqueira. Professor, Vicente tem 4 livros publicados e ressalta que transita entre a poesia e a prosa a ponto de não separar as duas. Tudo bom, Vicente? E aí, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Esse seu gosto pela leitura teve um clique, teve um momento decisivo ou alguém despertou isso em você? Você se lembra disso? Autor foi a Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, o Laço de Família, foi um livro assim que me marca até hoje, assim, né? Um livro que eu volto nele, muito importante. E o ambiente foi a oficina do Teatro de Periferia, né? Foi um grupo que durou mais ou menos 2 anos, lá em Planaltina, mas que 2 anos muito intensos. Né? Aqui mesmo no Distrito Federal. Em Planaltina. E a gente apresentava de vez em quando aqui pelo plano e tal, saía, né? Mas era um grupo que tinha, além de ter uma intensidade produtiva, né? Tinha uma intensidade de pesquisa também. Os mais velhos já estudavam no Ducino, já estudavam faziam um curso de letras e tal. E esses mais velhos se viam mais ou menos assim como vanguarda pra gente, né? Que ficava assim, falou, opa, tem uns caminhos aí que a gente pode seguir também e tal, né? Eles te influenciaram bastante? Muito, muito, muito. Até hoje influenciam. Falando sobre outros autores, trouxe pra gente aqui alguns dos seus preferidos. Conta pra gente quem são eles. Bom, eu trouxe alguns autores que representam para mim e eu acho que representam para o Brasil, entende? E começam a representar para o mundo, né? Eu trouxe primeiro o Augusto de Campos porque eu considero que esse livro, Viva Vaia, é um divisor de águas na poesia brasileira, né? Não só o Viva Vaia, mas o movimento dos concretos, né? Mas o Viva Vaia, para mim, do meu ponto de vista, é um livro assim que tem esse efeito assim de estabelecer esse divisor, né? A partir do Viva Vaia, tudo muda, né? A gente começa a pensar a poesia sob outros paradigmas, né? Sob outras variantes, né? Quem mais? Na poesia, que eu vejo com essa importância assim do Augusto, é o Oswald, né? Eu trouxe um livro do Oswald, que é o João Miramar. Podia ter trouxe da poesia também, mas fica muita coisa para a gente falar. O João Miramar aparece para mim numa época em que eu, como autor, ainda estava assim, muito engateando, né? Buscando caminhos. O que eu ia fazer, né? Já conhecia o Machado, já conhecia o Castro Alves, já conhecia alguns poetas franceses e tal. Mas quando eu conheci a prosa do Oswald de Andrade, que eu acho que é muito importante porque é um poeta prosador, né? E que para mim inaugura assim uma nova possibilidade, novas possibilidades na história da poesia, né? Que é o que você seguiu, né? Um poeta prosador. Essa vertente dos poetas prosadores, para mim é importante, sabe? Como eu falava antes, assim, eu sempre vejo quando um cara é muito bom, eu procuro saber se ele é poeta também, né? E geralmente é? Geralmente é. O Saramago falava que os bons prosadores são poetas. Agora, você tem um preferido? Seu escritor preferido? Guimarães Rosa e José Saramago. Por quê? Na prosa. O Guimarães, ele tem essa coisa muito atraente, né? Muito importante para nós brasileiros, que temos uma literatura sempre em formação, né? A gente está com 500 anos de história e a nossa literatura está em formação. Depois de conhecer alguns desses seus preferidos, Vicente, vamos falar sobre o seu processo. Como é o seu processo de criação? Você mesmo diz que não separa, não consegue separar poesia de prosa, é isso? Não consigo separar. Não consigo separar e quando eu fiz esse esforço eu acho que deu numas coisas assim não muito... Mas na verdade é isso mesmo, é pura incompetência mesmo, sabe? Não consigo separar. E acho que está dando certo.
Eu comecei com o Tal da Coisa, que eu trouxe para vocês verem, né? Que é, assim, muito influenciado pela linguagem dos poetas da geração mimeógrafo, da década de 70 e tal, que começava a superar, né? Começava a superar a geração mimeógrafo, porque já era um livro, assim, com capa bem feitinha, né? Com um papel, né? Um papel melhor e tal, feito numa editora pequena, mas que já tinha um perfil de editora. Você tem outros 3 livros e eu gostaria aqui de destacar, primeiro, o Abecedário, que é um livro de poemas, de poesias, não é isso? O que você destaca nesse aqui, Vicente? Há uma comunicação com a poesia concreta, eu acho que uma comunicação intensa com a poesia concreta, mas ao mesmo tempo aponta para uma simplicidade, aponta para uma possibilidade de alcance maior de leitores. Essa é a marca dele, sabe? Assim, ser um livro que traz essa renovação que a poesia concreta propõe, mas que faz disso algo mais, um pouco parecido com o que o Arnaldo Antunes faz. Durou quanto tempo esse livro aqui? Você amadureceu essa ideia por quanto tempo? A construção dele? Isso. Durou mais ou menos 7 anos. Esse aí foi mais ou menos 7 anos. Muita gente pode achar muito tempo. Por que que leva esse tempo, Vicente? Explica pra gente, por favor. São duas coisas. Uma coisa é fazer com que os poemas vão construindo alguma coisa, que eles vão caminhando para o livro, né? Então, nesse processo, isso leva tempo porque muitos vão caindo no caminho, uns não vão e tal. Aí você começa a pensar, a escrever um poema. Nesse livro tem muito disso. Eu quero escrever um poema sobre a aranha, por exemplo. Tem aí, até que ele chama abecedário, né? E nesse negócio de abecedário, precisava disso, precisava de pensar os poemas. Pô, está faltando alguma coisa com a letra C, né? Aí precisava de pensar um poema com a letra C. Isso para mim foi muito importante. A outra coisa que faz demorar a edição de livros em Brasília é o fato do mercado editorial ser muito pobre. Então a gente fica demorando assim para achar um editor, para achar acordo com o editor ou para ter patrocínio. Enquanto isso, você vai escrevendo outros. Enquanto isso, você vai escrevendo. Enquanto isso, vai demorando. Quer dizer, as limitações acabam gerando providências, né? No caso, a providência é talvez a qualidade, né? E como é que é o seu processo? Você escreve num determinado momento do dia, numa hora específica, comendo alguma coisa especial ou não? A noite é sempre mais provocadora, né? Sempre mais excitante, né? Mas eu gosto muito de escrever de manhã também. Quando eu estou trabalhando num livro, o Joaquim foi muito escrito de manhã. Muito de manhã. O Joaquim, eu estou aqui com ele também. No Joaquim aconteceu muito esse negócio que eu estou te falando. Teve uma hora que eu falei assim, poxa, está faltando um conto e não tem esse conto. O livro estava com 5 contos. Eu falei, 5 contos está pouco, porque esse livro ele não vai ficar minimalista, vai ficar pequeno demais, né? Aí eu falei, preciso de escrever um conto. Joaquim está aqui, né? Joaquim, 1954, que é o seu livro mais recente. Você conseguiu separar aqui o conto da poesia ou também não? Não, eu consegui juntar mais ainda. Juntar mais ainda porque eu acho que quando a gente consegue juntar mesmo, significa a prosa fica mais firme, eu continuo firme e a poesia também continua firme. As duas trabalham juntas. Agora, além aqui dos seus livros, você está se dedicando agora a roteiro de cinema. Está saindo um pouquinho dessa área, é isso mesmo? É isso que você vai querer fazer? Assim, não quero que isso seja a coisa principal não, sabe? Eu quero continuar escrevendo conto e poesia, ou mais tarde um romance e tal, porque o roteiro é uma coisa muito ingrata, pode dar certo um projeto de roteiro hoje, como está quase dando um projeto de roteiro meu, né, agora. Aliás, eu estou roteirizando o Joaquim, fiz um argumento sobre ele, e devo roteirizar ele daqui para o ano que vem, o conto Joaquim. Agora, meu projeto é esse mesmo, sabe, de escrever. Acho o roteiro legal, uma coisa importante, mas eu não quero, assim, ser o roteirista de cinema, não, sabe? Na medida que eu puder conciliar as duas coisas, aí beleza, aí fico satisfeito. Mas a carreira de escritor é mais importante. Não, escrever é mais livre, é mais interessante, mais importante. Você está estudando roteiro. Explica para a gente aqui quais são, né, as principais diferenças dos contos, da poesia, do romance, né, para o roteiro. O que você está sentindo? É tempo. O tempo de um livro, ele é seu, né?
tempo de um livro de contos, ou o tempo de um romance, o tempo de O abecedário poesia. você contou aqui pra gente que levou 7 anos. Quer dizer, porque esse tempo aí inclui as suas subjetividades, inclui as suas dificuldades, inclui as suas leituras também, né? E o roteiro não tem essa. O roteiro você precisa, se você entra num projeto de um filme, você precisa estar com o argumento pronto em 10 dias, né? Porque tem outro lá na frente esperando o argumento, né? Um roteiro precisa estar pronto em 3 meses. E olha lá. Né? O tempo é bem não diferente. Dá tempo. E eu não tenho essa, sabe? E não estou afim de ter essa disponibilidade, essa predisposição para ser um roteirista, não, sabe? Fora os roteiros, então, qual é o seu próximo projeto? Meu próximo projeto em literatura Isso. é publicar o livro de palavras. Como? O livro de palavras é um livro de 3, são 3 livros pequenos em um só. Agora você já tem aí data para publicar ou também não? Vai ser um longo processo? Não, agora não tem mais. Eu fiz as coisas até hoje com uma certa ansiedade, com um certo desejo de publicar e tal. E agora não, eu posso publicar o livro de palavras o ano que vem, pode ser daqui 5 anos e tal. Ele está bem resolvido. Você está satisfeito em relação a Estou isso? satisfeito e não quero editar assim de qualquer forma, sem ter um trabalho editorial bem pensado, bem escolhido, uma editora bem escolhida, sabe? Isso para mim é muito importante hoje. Vicente, é isso. Muito obrigado pela sua participação e pela nossa conversa aqui no Iluminuras. Ô Paulo, eu que agradeço, muito contente de estar aqui com vocês. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com o promotor de justiça Bruno Machado. Não saia daí que é um minutinho só. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o promotor de justiça Bruno Amaral Machado. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado. Bom, você tem 9 aí livros publicados, a gente separou alguns deles aqui e eu já vou começar com um deles, Justiça Criminal, Diferenciação Funcional, Interações Organizacionais e Decisões, que é fruto do seu estudo, não é isso? Sim. O que você destaca aqui? Esse livro é fruto do meu pós-doutorado, o programa de pós-doutorado que eu fiz no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, com período de pesquisa em Nova York, em 2 universidades, a John Jay, que é um college 100% dedicado ao estudo da justiça criminal, e a Fordham, que é outra universidade, mas a Fordham foi um college que teve um papel muito importante na produção desse trabalho. A Fordham está dedicada às mais diferentes áreas criminais, psicologia criminal, sociologia criminal, o estudo das teorias criminológicas. Imagine um centro totalmente dedicado ao estudo das múltiplas possibilidades de se estudar a questão criminal vista sobre perspectivas diferentes da ciência. É um orgulho e é a sua área, não é isso? É a minha área, sim, é a minha área. Eu sou promotor de justiça em Brasília desde 1993 e sou professor, né, dessa área. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado em Direito do Uniceub, exatamente na área Direito Penal, Criminologia e Política Criminal. Esse livro traz um pouco as minhas reflexões mais atuais, inclusive do ponto de vista metodológico, sobre como fazer ou ter um guia de pesquisa na área sociojurídica voltada para as instituições penais. Conta um pouquinho para a gente do estudo, por favor. Basicamente, esse trabalho ele faz um recorte, uma abordagem das diferentes tradições da teoria organizacional, da sociologia das organizações, desde as tradições francesas e tradições norte-americanas e alemãs. O que eu faço é uma sistematização daquelas ferramentas que são mais úteis para o pesquisador, tanto da área jurídica quanto da área da sociologia, da antropologia, para compreender de que forma essas organizações elas atuam. Essas organizações, essa é a minha proposta de trabalho, elas não atuam da forma como normalmente é difundido, né, pelos meios de comunicação de massa ou muitas vezes pelos manuais de direito, que denominam de sistema de justiça criminal. Essas organizações elas têm lógicas muito diferenciadas
E essas lógicas de atuação diferenciadas não significam mecanismos de articulação, ou seja, as polícias elas não estão necessariamente articuladas, ao contrário, elas atuam a partir de dinâmicas de autonomia e de independência. O Ministério Público também não está articulado, né, com as polícias, e o Judiciário também é uma organização que, historicamente, ela foi se diferenciando dessas outras instituições. Ou seja, a minha proposta é compreender de que forma decidem essas organizações e de que forma são produzidos esses processos decisórios. Continuando aqui, Bruno, mais um livro, uma coleção dessa vez, Criminologia e Cinema, Narrativas sobre a Violência. Você me explicava aqui antes da gente começar a gravar como surgiu esse processo. Conta pra gente, por favor. Sim, esse livro é o último livro publicado em uma coleção que se chama Direito, Transdisciplinaridade e Pesquisas Sociojurídicas. Ele está inserido numa outra vertente do nosso grupo de pesquisa, que se chama Direito e Arte. Direito e Arte, Criminologia e Arte. A proposta é exatamente buscar nas manifestações artísticas, né, subsídios ou informações que sejam relevantes para o debate de questões teóricas que são recorrentemente, né, trazidas pelos cursos de Direito e pelos cursos de Teoria Social, Sociologia e Criminologia. A abordagem, né, que nós trazemos, eu acho que isso é importante e, de alguma forma, dialoga com essas outras áreas, com as produções mais técnicas. Eu costumo trazer uma fala da professora Rita Segato, que é uma antropóloga aqui em Brasília, mas uma antropóloga, professora em vários programas, inclusive internacionais, em que ela fala da clausura do direito. A linguagem do direito é uma linguagem fechada. E ela tem muita razão. Mas, por outro lado, eu costumo trazer um outro lado da história, é que essa clausura do direito, ela não é uma impossibilidade do direito de dialogar com outras áreas. Certamente o direito, ele, com esse fechamento, né, nas suas teorias, o fechamento da legislação, o fechamento da jurisprudência, o fechamento das decisões, é sempre uma redução de sentido. O mundo da vida é muito mais amplo do que isso. O mundo da vida ele não é captado totalmente na proposta de uma legislação ou nas decisões judiciais. É exatamente essa a abertura em que eu vejo que essa interlocução do direito com outras áreas se constitui numa ferramenta hermenêutica que enriquece muito o processo decisório dentro do direito. Ou seja, a partir daí eu tento trazer uma reflexão que dialogue sobre essas múltiplas possibilidades de sentido que a arte pode despertar. A literatura e o cinema, para ficar com algumas delas. Em relação ao cinema, essa obra, né, que foi coordenada com 2 professores da Universidade de Brasília, que são parceiros nesse programa editorial e parceiros também do grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa em política criminal, o nosso grupo aposta nessa possibilidade de interlocução da criminologia e das teorias criminológicas que historicamente se preocupam com o crime, com as causas do crime, com as formas de controle do crime e como esse imaginário teórico, né, imaginário dos teóricos da criminologia, ele também pode ser, eu diria, pode produzir fascínio para as artes. Você até me explicava aqui antes o imaginário que vem para a gente, como a gente forma o nosso imaginário, a nossa mente em relação ao cinema, essa junção do sistema judiciário com o cinema. Está claro, há exemplos aqui no livro, não é isso? Sim. Citam para a gente. Exemplos recorrentes. Bom, o primeiro texto, né, que eu escrevi é sobre o filme A Cor Púrpura. É um filme da década de 80, inspirado em uma obra literária. Foi um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, né, da Alice Walker, e A Cor Púrpura, ela foi, poucos anos depois, levada ao cinema. Esse filme, eu vou me deter mais no filme que na obra literária, mas a obra literária também, eu acho que ela é muito interessante do ponto de vista analítico,
mas a proposta aí foi explorar muito mais a dinâmica do roteiro com as imagens e a trilha sonora. Eu acho que essa é uma composição que o cinema permitiu. Por um lado, ter uma expansão e um impacto muito grande das mensagens, né, que essa obra de arte ela possibilita do ponto de vista da análise crítica, mas eu tento trazer e despertar a atenção de como questões hoje altamente atuais do ponto de vista da discussão sobre a violência contra a mulher, a violência racial, as múltiplas vulnerabilidades, elas produzem, né, relações de sociabilidade relacionadas às violências intersubjetivas no espaço doméstico, as violências institucionais, né? O Estado ele pode se transformar de um Estado supostamente garante e protetor e um Estado também altamente violento. Nessa obra, né, a Alice Walker, ela traz uma reflexão muito complexa do ponto de vista da análise da violência contra a mulher. E ela, eu costumo dizer, é um filme que aposta na trajetória de mulheres. É um filme com olhar feminino e na trajetória de três personagens, né, que é a Sally, que foi vivida pela Whoopi Goldberg, a Sofia e a Shug Avery, né, três mulheres totalmente diferentes. A gente tem assim, um arsenal de questões super relevantes para pensar as desigualdades raciais, as desigualdades sociais e as desigualdades de gênero. Como essas categorias elas são importantes e elas conformam um cenário de possibilidades de atuação desses personagens. Mas ele não apaga, ou ele, nessa abordagem que aparentemente poderia ser uma análise estruturalista, né, em que os personagens eles não são sujeitos de sua própria história, os personagens eles participam de uma crônica de uma morte anunciada. O filme ele aposta exatamente nessa possibilidade de agência e de construção das trajetórias dessas três mulheres, apesar da omissão ou da violência do Estado. E nessa reconstrução das personagens, a Alice Walker ela tem essa sensibilidade muito grande e a minha visão é de que o Spielberg ele soube captar isso e as atrizes elas souberam trazer isso para a cena de uma forma absolutamente emocional e absolutamente rica do ponto de vista de análise crítica. Quando a gente imagina essas três personagens, a Sally é aquela personagem que sai de uma situação, um contexto de violência paterna, e essa violência paterna ela tem uma continuidade da violência do marido. Ela é dada de presente ao marido e continua a sofrer esses processos de violência. A Shug Avery, essa outra mulher que aparece como amante do marido de Sally, ela aparece como uma mulher também negra, ou seja, todas são negras, mas ela aparece como a mulher negra, mas é uma mulher negra empoderada pela voz, é uma mulher que tem uma voz bonita, ela é cantora da noite e ela é uma mulher bonita. A Sally é feia. E a Sofia, né, que foi vivida pela Ofra, ela traz aquela imagem da mulher também negra, mas que resiste à violência com a força física. Ou seja, ela responde à violência, ela é agredida e ela responde à violência. Ou seja, o filme traz essas possibilidades de análise, né, de mulheres que vivem um contexto de violência racial, um contexto de violência doméstica, um contexto de violência, uma violência que está associada também às desigualdades sociais, mas ela aposta exatamente dessas possibilidades intersubjetivas de reação a essas estruturas que são estruturas relacionadas à raça, ao gênero e às questões econômicas. Agora que a gente falou sobre os seus livros aqui, o Bruno conheceu bastante seus livros, a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria de conhecer aqui os seus autores preferidos. Você tem? Bom, eu falei uma última, né, autora norte-americana, que é a Alice Walker, que eu não conhecia há muito tempo. É uma autora que eu conheci na década de 1990
E é uma autora em que o livro ele traz uma referência, acho que muito interessante do ponto de vista de reflexão teórica sobre questões muito caras para o direito e muito importantes do ponto de vista do debate criminológico, questões relacionadas à violência, tanto intersubjetiva quanto violência institucional, mas com o cuidado de trazer isso de uma forma literária, ou seja, de uma forma bastante importante, né? Eu acho que para análise literária. Agora, outros autores que eu acho que são importantes são mais de formação, né? Eu destacaria, assim, da minha memória, é quase uma memória, né, afetiva, eu recordo sempre, né, se fosse para eu dizer alguns, tem vários, mas em pouco tempo, né, Machado de Assis, mas alguns livros, inclusive, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma obra muito impactante, né, para mim. Essa de Queiroz, A Cidade e as Serras, também é uma obra muito importante. Carlos Drummond de Andrade, mais um conjunto da sua obra, Manuel Bandeira, Mário Quintana, né? Poesia também, não só prosa. Gabriel Garcia Marques, né? Tanto 100 Anos de Solidão quanto Amor nos Tempos do Cólera. Autores contemporâneos como Eduardo Mendonça, né? Cidade dos Prodígios, um pouco dessa minha reminiscência afetiva de Barcelona. Então, Eduardo Mendonça com Cidade dos Prodígios é um trabalho que eu acho que é muito importante, assim, do ponto de vista da minha formação e até eu levo isso como uma necessidade de levar essa reflexão para ampliar naquilo que a Segato chama de a linguagem fechada do direito, né? Ela chama de clausura do direito fechado. Essas informações, elas são informações do mundo da vida. Eu acho que isso traz isso é extremamente relevante, né, do ponto de vista do profissional da área jurídica. É um arsenal de sentido, de significação, né, em que você pode, então, a partir disso, uma reflexão aberta a essas nuances e possibilidades e múltiplas possibilidades de significação de você desempenhar uma atuação jurídica mais crítica, uma atuação jurídica mais atenta, olhar atenta, a escuta de outras possibilidades que não aquela pretensiosa, fechada no discurso da lei ou no discurso jurisprudencial, o discurso das decisões reiteradas e restrições de sentido. A gente vê aqui que são estudos complexos, mas aliar isso à arte, ao cinema, isso é muito interessante. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, o Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!